Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Disse Jesus: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não basta darmos a César o que é de César, temos que dar também e principalmente a Deus o que ele diz que é dele. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, fiéis às ordens e mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado e exaltado seja o Senhor, que está sempre atento para distribuir bênçãos para os seus filhos fiéis. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga entendimento dos propósitos do Senhor. No nome de Jesus. A criatividade do ser humano é uma terra sem fronteiras. Glórias ao nosso Deus, que nos amou a ponto de nos gerar para nos amar e nos proveu de inteligência. O mundo seria muito diferente se todos usassem a inteligência para o bem, para abençoar aos irmãos e para fazer a vontade de Deus. Mas nós sabemos que o mundo não é assim. As pessoas dedicam mais tempo para tentar enganar a Deus e para fazer mal aos irmãos do que para fazer o bem para si próprio. E por não fazer a vontade de Deus, estão trazendo o mal para as suas vidas.
Nisso estão incluídos também os que se dizem filhos de Deus, mas se contradizem com as suas ações. Vejam bem, a todos os que creram em Jesus, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas nem todos os que dizem a Jesus, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Desse modo, os que não fazem a vontade de Deus, ou não são filhos de Deus, ou são filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não do Senhor, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do Espírito do Senhor. E estão acrescentando para si pecado sobre pecado. Porque toda desobediência a Deus é pecado. Essas últimas palavras que estão no livro do profeta Isaías, no trecho que apresentaremos na sequência, e que foram ditas pelo Senhor, deveriam ter ficado estagnadas no tempo, devido a toda a informação de que dispomos nos dias de hoje. Mas, infelizmente, essa não é a realidade que vemos atualmente. Porque o meio cristão evangélico vive em um embate permanente, que irá durar até a volta de Jesus, e que não é apenas uma luta contra as hostes espirituais do mal, mas é também uma luta contra o engano, uma luta contra a verdade e uma luta contra Deus. Uma contenda por algo tão simples, tão elementar e importante, que se nós, filhos fiéis, nos espantamos com o negacionismo e a criatividade maliciosa das pessoas, imagine como deve estar se sentindo o Criador, que sonda o mais profundo do nosso ser e que irá julgar a todos pelas suas atitudes e comportamentos nesta vida. Essas são coisas que servem para confirmar o que todos já sabemos, mas que muitos preferem ignorar, fingindo que desconhecem que o inimigo está fazendo bem o seu trabalho. Meus irmãos, abramos os olhos, os ouvidos e os corações. É Deus falando e é Jesus chegando. Precisamos falar as verdades de Deus. Só assim é possível libertar do cativeiro as pessoas que o Senhor deseja que sejam libertas das garras do inimigo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto a verdade estiver encoberta, as pessoas vivem como reféns, sendo manipuladas e usadas pelos demônios. Porque quem não está com Deus e com as suas verdades, está com os demônios. Quem gosta de demônios se sente bem dessa forma, mas precisa saber que irá terminar junto com eles, que irá receber o mesmo destino que eles.
Nós não podemos ser traidores de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós somos mantidos em vida por Deus. Ninguém nos ama mais do que Deus. Nós não podemos ter parte com os demônios. Demônios são inimigos de Deus e são também nossos inimigos. Nós não podemos beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Essas palavras que pertencem a trechos bíblicos muito conhecidos têm sido ignoradas pela grande maioria do povo de Deus. Pessoas que precisam ampliar a sua visão de vida, precisam deixar a visão carnal e mundana e se dedicar a desenvolver a visão espiritual. Precisam se converter de verdade. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Porque nem todas as coisas edificam, algumas destroem. E um dia, quando menos esperarmos, nós deixaremos esta vida e estaremos diante do trono para prestar contas ao Senhor do que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu. E Deus já nos advertiu de que haverá mais do que gritos de júbilo e alegria pela vitória obtida. Haverá também choro e ranger de dentes, porque muitos, a grande maioria, será lançada fora, porque não obedecem a Deus e conspiram contra a obra de Deus. São pessoas sem fé, que não confiam no Deus que nos deixou dito e por escrito que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Isaías 30:1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Lucas 13:27. E Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado e exaltado seja o Senhor, o único que
que é digno de louvor, de honra, de glórias e de adoração. E ele está advertindo ao seu povo: saiam do erro, enquanto ainda é tempo. Falar sobre dízimos e ofertas é abrir a porteira para uma avalanche de críticas, ofensas e ameaças. E te parece que nós estamos preocupados com isso? Isso só serve para demonstrar como as pessoas são reacionárias às ordens de Deus. Muitos se revoltam e esperneiam quando o assunto é ofertório, demonstrando que amam mais ao dinheiro do que a Deus. Enquanto elas pensam que estão nos atacando, na verdade, elas estão atacando a Deus. Nós não temos medo de falar o que Deus nos manda falar. Nós temos medo, sim, de algum dia deixarmos de cumprir com alguma das ordens de Deus. Os dízimos e ofertas são um estabelecimento de Deus para todos os cristãos. E as ordens de Deus são para ser cumpridas. Não são para serem discutidas ou manipuladas. Quem não está de acordo com o que Deus nos manda fazer e quer apresentar contestação, que o faça diretamente a Deus. Não fique por aí fazendo fofoquinhas, tentando influenciar aos irmãos, porque isso é conspiração. E conspiração contra Deus é algo muito sério. O diabo é o maior conspirador contra nós e contra Deus. E o destino dele já está claramente definido. Não sigamos pelo mesmo caminho. Deus nos deixou duas obrigações no tocante às finanças para cumprirmos. E precisamos diferenciá-las bem, porque são conceitos distintos. Servem para o mesmo propósito, mas são conceitos distintos. Os dízimos são uma parte dos nossos ganhos que Deus já nos deixou dito que pertence a Ele e corresponde a 10% de tudo o que recebemos. As ofertas são uma contribuição voluntária na obra de Deus. Cada um dá o quanto pode ou deseja, conforme a medida do seu amor. Mas também são uma obrigação. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa de dinheiro algum. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata do mundo. Ele não precisa de dinheiro. Mas a obra de Deus, sim. E Deus quer provar a cada um de nós a nossa fidelidade. Ele quer provar a nós, ele já conhece. Mas ele quer que nós citamos, que nós descobramos a nossa fidelidade. Deus está nos testando e muitos irmãos estão sendo reprovados justamente nesse quesito por
ao dinheiro mais do que a Deus. Deus nos ordena destinarmos 10% dos nossos ganhos para a sua obra e promete suprir todas as nossas necessidades. Curioso é como o governo toma dos nossos ganhos mais de 50%, mais da metade do que nós recebemos. E ele nos dá muito pouco ou quase nada de volta. Mas todos pagam e ninguém reclama. E é importante, o governo não salva a ninguém, nem a ele próprio. Deus estabeleceu que os dízimos são dele. Não basta darmos a César o que é de César. Precisamos também dar a Deus o que é de Deus. Mas quando é para Deus, as pessoas levantam a voz e mudam o semblante. 70% do povo evangélico sabe que tem que dizimar para manter a obra de Deus. Eles têm pleno conhecimento dessa obrigação, mas não dizimam. São sonegadores conscientes. Estão trazendo o mal para as suas vidas. Isso é alarmante. Muitos chegam na congregação para o culto e encontram o lugar limpo, asseado e cômodo. Muitos são refrigerados, inclusive, e encontram o pastor, que é um trabalhador da obra de Deus, pronto para cumprir com seu chamado. E tudo isso tem um custo. E eles chegam, se sentam e saem, e mesmo podendo, não participam do ofertório e nem se constrangem de pegar carona no dinheiro dos irmãos. Eles pensam que custear a obra de Deus é uma obrigação do pastor. Mas Deus diz que é de todos. A ordem de Deus é para todos. Se não, caso contrário, todo pastor teria que ser milionário. Ir aos cultos é uma obrigação imposta pelo Senhor. E participar do ofertório com os dízimos, devolvendo a Deus o que é de Deus e realizando ofertas voluntárias de amor para a manutenção da obra do Senhor, é outra obrigação deixada a nós por Deus. Todo sonegador é uma pessoa sem fé. É uma pessoa carnal, não é espiritual. É alguém que ama e vive apegado aos valores da carne e do mundo. Algo muito diferente do que o Senhor espera de nós. Porque todos os que amam ao mundo são inimigos de Deus. E o amor de Deus não está neles. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O fato de dizimar e ofertar na obra de Deus, além de um ato de obediência a Deus, é um ato de amor ao próximo, porque está permitindo que outros irmãos sejam também alcançados pela mão de Deus. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Marcos 12, 17. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está dado o aviso da parte de Deus. O nosso amor tem que ser canalizado para Deus primeiro e para os irmãos, não para o mundo. Mas isso requer uma vida em espírito. Existe ainda uma questão milenar, criada pelos antidizimistas, de que os dízimos são da lei de Moisés e que, como a lei se terminou, já não existe mais a obrigação de dizimar. Meus irmãos, as primícias e os primogênitos são de Deus, porque Ele assim estabeleceu. E Ele nunca, jamais alterou essa condição. Os dízimos e as ofertas foram integrados à lei, mas não foram gerados com ou para a lei de Moisés. As ofertas se iniciaram com Caim e Abel, e o dízimo com Abrão. Tudo isso muito antes da lei. A lei se terminou, é verdade, mas a obrigação de mantermos a obra de Deus, não. Ela está mais viva e ativa do que nunca, principalmente diante da iminente volta de Jesus. Os dízimos são um investimento de Deus na sua obra. Deus decidiu que 10% dos nossos ganhos, que pertencem a Ele, são para ser investidos na sua obra. A tua vida está nas mãos de Deus? Então, foi Ele quem te deu o emprego. Não seja injusto.
Devolva a parte de Deus, não roube a Deus. Precisamos nos desapegar do mundo e deixar de ser pessoas literais. Literais por conveniência. Esclarecemos bem. Não fiquemos presos à letra, porque a letra mata. Busquemos compreender o que está no coração de Deus. A lei se terminou, mas a obra de Deus não. A obra de Deus vai permanecer até a volta de Jesus. E nós, filhos fiéis, vamos ter que estar devolvendo os dízimos até esse grande dia. Parem de criar desculpas na tentativa de escapulir da obrigação dada a nós por Deus. Porque todos seremos cobrados. Todos. Eu não entendo, eu pessoalmente não entendo, como pessoas que se dizem de Deus esperam conseguir a salvação eterna vivendo na desobediência, na rebeldia, buscando artimanhas tolas para descumprir com as ordens de Deus. Eu não creio que o nosso Deus, que tudo conhece e que a todos sonda, vai querer ao seu lado, por toda uma eternidade, alguém que nesta vida não está sendo aprovado no teste da fidelidade. Alguém que já está provando que não está de acordo com ele, com as ordens dele. É curioso como, durante o ofertório, os irmãos dizem que a lei se terminou. Mas passado o ofertório, eles retornam aos seus sacrifícios carnais, típicos do judaísmo da lei mosaica. Eles trazem toda a lei de volta. Eles ressuscitam a lei. São os seus jejuns de alimento, as subidas aos montes, os batismos nas águas, as noites de vigília e todo o jugo pesado de proibições e ordenanças. Nós não podemos viver uma Bíblia seletiva, com apenas os trechos que nos convêm. Nós precisamos da totalidade das verdades de Deus. Gênesis 4, 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Números 3, 13.
porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. Segunda de Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Louvado e exaltado seja o Senhor. A letra mata e o Espírito vivifica. No trecho inicial que apresentamos do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, temos o que, mesmo sendo a palavra de Deus, certamente é o trecho bíblico mais odiado dos antidizimistas. No versículo 7, o Senhor, através do profeta, chama a atenção do povo de Israel pelo descumprimento dos seus estatutos e revela que pela desobediência deles, ele se afastou daquele povo. Deus diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. O descumprimento das leis de Deus é um fator de afastamento do Senhor das nossas vidas. Muitos irmãos estão orando e não veem resposta das suas orações. Vivem e não sentem o agir de Deus. Mas é porque estão na desobediência. Deus não guarda, não protege e não abençoa aos rebeldes e desobedientes. Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Nos versículos 8 a 9, Deus revela ao profeta que toda a nação de Israel o está roubando nos dízimos e nas ofertas, e que, por isso, estão debaixo de maldição. Esse versículo não deixa dúvidas da obrigação dos filhos de Deus de dizimar e realizar ofertas da casa de Deus. Meus irmãos, nós não temos que seguir a moda, seguir a maioria. Não. Porque os outros erram, nós temos que errar também? Não. Nós não temos que seguir ao mundo nem aos rebeldes. Nós temos que seguir as ordens de Deus. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Nos versículos 10 a 11, Deus esclarece como devemos proceder. Deus quer que nós, filhos fiéis, mantenhamos a sua casa e a sua obra. Portanto, os nossos dízimos e ofertas têm que ser entregues na casa de Deus. Tudo nesta vida tem um custo, assim como a obra de Deus. Nada sai de graça. E Deus decidiu que nós somos os que temos a obrigação de cobrir o custo da sua obra. E vejam a importância que Deus dá a essa missão que Ele nos confiou. Essa é a única ocasião em toda a Bíblia em que Deus nos permite prová-lo. Em nenhuma outra oportunidade, Deus aceita que sequer duvidemos da sua palavra. Mas nesse caso, nos dízimos e nas ofertas, Ele nos permite fazer prova dele. Tal é a importância que Ele dá à continuidade da sua obra. É uma lástima que a maior parte do povo de Deus não veja com os olhos de Deus e não dê a mesma importância que Ele dá à sua obra. Nos versículos anteriores, Deus acusou os não dizimistas e os não ofertantes de o estarem roubando. Isso é muito sério. Mas Deus promete abençoar poderosamente os seus filhos fiéis. Uma pessoa que conheça a Deus e que tenha provado o amor de Deus não pode sonegar os dízimos e as ofertas. Não pode roubar a Deus. Não pode negar a Deus o que é de Deus. E não pode obstruir a obra de Deus. Porque essa é justamente a obra do maligno. O inimigo não deseja que divulguemos as verdades de Deus. Ele já sabe que está condenado. Mas ele não quer estar só. Ele deseja companhia no lago de fogo e enxofre, no inferno, no mais profundo do abismo. E muitos irmãos, por falta de amor a Deus e por amor ao dinheiro, estão sendo arrebanhados por ele, pelo maligno. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazem prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 14:13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte.
Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Não preciso esclarecer que Deus está falando ao profeta de Satanás, o traidor. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. As artimanhas dos antidizimistas não cessam. E quando nós pensamos que já vimos de tudo, aí estão eles de volta. É inacreditável como a mente de alguns dentre o povo de Deus trabalha incansavelmente buscando formas de burlar a lei de Deus na esperança de justificar o seu erro. Meus irmãos, o conhecido jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Não adianta ficar buscando fundamentos sem fundamentos na letra. Basta compreender que Deus estabeleceu que nós temos que financiar a sua obra. O resto é mero detalhe e tentativa de escapar da ordem de Deus. Os que optam por não obedecer ao Senhor se sujeitam às sanções da parte de Deus e já estão debaixo de maldição, como estava a nação de Israel, como apresentamos no nosso trecho inicial. O Senhor nos põe à prova, mas nos dá a condição de nos sairmos bem. E ainda nos promete bênçãos pelo simples fato de cumprirmos com essa ordem dele, por sermos obedientes. Mas sempre existe a turma do contra. A última descoberta dos antidizimistas é de que os dízimos são para expiação do pecado. Vejam bem, em Malaquias, como já apresentamos, Deus fala claramente que os dízimos são para manter a sua casa e a sua obra. Mas agora eles falam mais alto do que Deus, contradizendo ao Criador, dizendo que os dízimos são para expiação do pecado. E eles dizem que como estamos vivendo a graça de Jesus, não existe mais pecado e, consequentemente, não existe mais dízimo. Mas eles próprios estão pecando. Meus irmãos, se fosse assim, então a obra de Deus estaria encerrada. E a casa de Deus seria um lugar abandonado, pronto para ser invadido pelos sem terra. Vejam como a mente dessas pessoas trabalha no sentido oposto da mente de Deus, procurando negar a ordem de Deus e a palavra de Deus. E eles saem por aí
enganando multidões com as suas mentiras diabólicas. Como nós sabemos, o diabo tentou até mesmo a Jesus, que é Deus. Eles se baseiam no trecho de Êxodo 30:16, que dentro da lei de Moisés tratava do resgate de almas através de uma oferta alçada. De uma oferta alçada, não é um dízimo, já começa por aí. E essa oferta poderia também ser feita em dinheiro. E aí eles misturam tudo em uma salada sem sal e chamam a dízimo o que não é dízimo, e chamam a lei o que não é lei. E ressuscitam mais uma vez a lei de Moisés. E eles se esquecem de que a Bíblia contém instruções que são para uma pessoa ou uma população, e outras instruções que são genéricas para todos. E também outras que são para uma determinada época e outras que são para sempre. Não manipulemos as ordens de Deus. Não neguemos a Deus o que é de Deus. Não roubemos a Deus, porque os ladrões e roubadores não entrarão no reino de Deus. Sim, em Malaquias, como já apresentamos, Deus afirma que os antidizimistas o estão roubando. Notem que é Deus falando. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Deus fala através do profeta que, entre outros, os ladrões e os roubadores não herdarão o reino de Deus. Não entrarão nos céus. Mais claro do que isso, meus irmãos, é impossível. O céu não é lugar para ladrões nem para roubadores. Êxodo 30:16. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. 1 de Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Estejam certos, meus irmãos, de que muitos dos irmãos que vemos hoje, nós não veremos no futuro. Infelizmente. Deus nos deixou, entre outros, um mandamento que diz: não furtarás. Mas o homem rebelde decide roubar. E roubar a quem? A Deus. Veja a que ponto chega o atrevimento humano.
a ousadia do ser humano, capaz de afrontar até mesmo aquele que nos criou, que nos ama com amor eterno e que irá nos julgar no final. É lógico que essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Mas isso não é justificativa, nem atenuante para as sanções de Deus. Quem está firmado em Jesus não é manipulado pelo maligno. Deus ordenou, ele não pediu, ele ordenou que participemos da obra dele. E o que deveria ser um prazer e uma honra para todos, alguns tornaram em penitência, porque não aceitam que o que Deus diz que é dele, seja dele. E não aceitam que Deus faça o que quiser com o que é dele. Não nos julguemos mais sábios ou mais inteligentes do que Deus. Não brinquemos com Deus. Brincar com Deus é brincar com fogo. Existe uma promessa de fogo eterno para os desobedientes a Deus. Paremos de maquinar ideias para tentar driblar a Deus. Tratemos as coisas de Deus com a devida seriedade. Se Deus diz que os primogênitos e as primícias dos nossos ganhos são dele, é porque são dele. Não há mais o que se falar a esse respeito. E se Deus diz que os sonegadores o estão roubando, é porque estão roubando mesmo. Se Deus ordena que apliquemos a parte dos nossos ganhos, a porção dos nossos ganhos que é dele, na obra dele, estamos discutindo o quê? Se existem pastores milionários, isso não é problema nosso. São eles com Deus. Eles com Deus. Mas nós devemos observar atentamente o lugar para onde estamos levando a nossa contribuição. A instrução do Senhor é para levarmos os dízimos e ofertas à casa dele, à casa de Deus. Então, esse lugar precisa ser a casa de Deus e não a casa do engano ou a congregação dos mercenários. Precisamos usar de sabedoria e discernimento. Se entregamos nossos dízimos e ofertas no lugar errado, nós permanecemos na dívida para com Deus. Os dízimos não são da lei, são de Deus. Mas, e se fossem? Deus nos ordenou devolvermos parte que é dele, dos nossos ganhos, para manter a sua obra ativa. E Deus jamais revogou essa ordem. Muitos irmãos estão revogando, mas Deus nunca revogou. Assim como Ele nunca cancelou a sua obra. Parem de lutar contra Deus. Cada um de nós prestará conta de si a Deus, tanto ovelhas quanto pastores.
cada um será julgado pelos seus atos. Parem de buscar justificativas fake. Procurem conhecer o coração de Deus e aceitem as coisas de Deus. Deus nunca mudou e nem vai mudar essa ordem que Ele nos deu até a volta de Jesus. E se isso serve de consolo para os antidizimistas, Jesus já está chegando. Mas atenção! Jesus virá trazendo a balança e o prumo para avaliar como cada um de nós tem procedido com relação às ordens que Ele nos deixou. Ele já sabe de antemão quem é fiel e quem não é. Mas Ele vai demonstrar a cada um a razão de estar recebendo determinado destino. Quando Jesus disse: "Porfiai por entrar pela porta estreita", Ele estava nos indicando que a grande maioria vai entrar mesmo pela porta larga. Existem irmãos que não estão levando a sério as palavras de Deus e estão seguindo a maioria, mas no final irão sofrer grande decepção, porque nadaram e literalmente morreram na praia. Por quê? Porque se determinaram a não obedecer a Deus e ainda contaminaram os irmãos mais fracos na fé com as suas ideias antibíblicas e artimanhas antidizimistas. Todos já damos a César o que é de César. Sim, o governo nem nos pede. Ele toma das nossas mãos, dos nossos bolsos e das nossas contas bancárias o quanto Ele quer. Então, é mais do que justo que demos a Deus a porção que é de Deus. Obedecer a Deus, meus irmãos, é uma virtude, é um grande prazer alegrar o coração do Senhor. Tem que ser. Eu sou dizimista, sim. E Deus sempre supre todas as minhas necessidades e ainda me concede mais. E sabe o que é isso? Isso é fé, é confiança e fidelidade a Deus. Sentimentos que os antidizimistas não têm. Porque mesmo se intitulando evangélicos, eles precisam se converter ao Senhor. Eles precisam se converter a Jesus. Porque não estão convertidos. Grande, poderoso e riquíssimo em misericórdia é o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus
que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obedecendo a Deus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e dando graças e glórias a Deus. Amém.